apresentar, alguns eu conheci, né? Naquela vez que a gente compartilhou lá na igreja. Então, meu nome é Frederico, mas todo mundo me chama de Fred, tá? Eu sou pastor. E, bom, é um prazer estar com os irmãos, com as irmãs aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu tenho formação, né, em teologia e filosofia. E, bom, é isso. No momento que a gente estiver conversando aqui, vocês fiquem à vontade se quiser levantar a mão, perguntar, se quiser fazer alguma contribuição. Vamos fazer uma exposição aqui bem informal. Primeiro que a gente não está na igreja, tá? A gente está no retiro aqui. É um momento que vocês têm de se expressar mais, né? de participar mais desse culto aqui que a gente está realizando. Então, vocês têm toda a liberdade de perguntar, de fazer colocações, tá? É só levantar a mão, tá certo? Bom, a gente tem quantos minutos? Se precisar. Então, até 1h da tarde. Por aí, tá bom. Escrevi um caderno inteiro, tem um caderno inteiro de mensagem. Calma, Lorena. Então, tô brincando. Então, vamos conversar então. Bom, irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês hoje a respeito do seguinte: a maioria das pessoas que estão aqui são jovens, né? Alguns devem estar aí saindo daquilo que a gente chama de adolescência, mas enfim, tá? Nessa nossa fase da vida, eu também sou jovem, eu tenho 29 anos, tá? A gente, nesse processo aí da juventude, tá? A gente entra numa nova fase da vida, onde que novos desafios, objetivos e perspectivas são colocadas diante de nós, tá? Seja por Deus ou seja pelas pessoas que estão à nossa volta, tá certo? Então é importante a gente perceber uma primeira coisa, que a gente vive no mundo hoje, num mundo que nós poderíamos chamar assim de um mundo pós-moderno, tá? Eu vou explicar o que é isso, apesar de você ter outros conceitos para conceituar a sociedade que nós estamos vivendo hoje. O mundo pós-moderno seria basicamente um mundo que vem negar os valores que outrora foram estabelecidos no princípio que a gente chama de princípio da modernidade, que é o século XVIII e XIX. Que valores são esses? Que existe verdade, que existe uma ética, existe um princípio, agora existem várias verdades, várias éticas em questão da sexualidade, então não existe um comportamento, um padrão, né, de casamento. Até então era estabelecido entre homem e mulher. Hoje na nossa sociedade existem várias perspectivas a respeito do que é o casamento, né? Pessoas do mesmo sexo hoje conseguem ter união civil e se dizem casadas. Então a gente está vivendo nesse mundo, tá? Um mundo que procura. Quando eu estou chamando de mundo, gente, eu estou falando de sistema, tá? Porque a gente vive nesse mundo, a gente não vive em Marte, tá? Nem na Lua, tá certo? Então é um sistema que questiona outrora vários valores que a sociedade ocidental foi construída por causa da visão cristã, tá? Então a gente está dentro desse contexto que é chamado um contexto de pós-modernidade ou de modernidade tardia. Mas enfim, esse não é tanto o foco do que eu quero falar. Tem um pouco a ver por quê? Porque eu e você fazemos parte dessa sociedade que na sua maioria das vezes procura minar e negar os valores da fé cristã. Que valores são esses? A crença de que só Jesus é o caminho para levar o homem até Deus. Hoje as pessoas não acreditam nisso. As pessoas acreditam que todos os caminhos podem levar o homem a Deus. Isso é complicado. É como se você fizesse uma conta de matemática e todas as contas no final dessem o mesmo resultado. Logicamente isso é incoerente, mas é o que a maioria das pessoas acredita. Muitos questionam hoje se a gente pode estabelecer um padrão de ética que seja universal, e o cristianismo procura estabelecer isso, tá? Então, quando a gente vai para um ambiente de trabalho, quando a gente vai para a faculdade, para a escola, ou até mesmo no nosso ambiente familiar, muitas vezes as pessoas começam a querer questionar a nossa fé em Jesus Cristo, tá? E não é simplesmente questionar a fé por causa do âmbito religioso,
Mas muitas vezes as pessoas questionam a nossa fé, né, pelo princípio dos valores morais que o cristianismo estabelece na vida do homem, da mulher e na sociedade. Né? Muitos hoje não querem viver sob a perspectiva de que, né, o sexo ele deve ser realizado só no âmbito do casamento entre homem e mulher. Então esses valores que são contrários aos valores cristãos, tá, estão bombardeando a nossa vida o tempo todo. E aqui, vocês são jovens, né, eu também sou, tá? Todo mundo aqui mesmo aqueles que já passaram da idade, mas são jovens de espírito e de coração. Você já pensou? Eu tô no final aí, tem mais alguns anos aí. Até os 35 diz que é jovem, né? Estou com 29, então estou no caminho. Então assim, é importante a gente perceber isso, por quê, irmãos? Primeiro que Jesus nos chama a viver no mundo. Jesus não chama eu e você a ir para Marte, ou ir para a Lua e para Júpiter. Ele nos chama a viver no mundo. Tá? E nesse mundo que Jesus nos chama a viver, nós somos chamados a sermos o quê? Sal e luz. Tá certo? Isso é importante. Então, se a gente é sal e luz nesse mundo que cada vez mais se encontra num processo de putrefação, o sal é aquele que vai, né, retardar, né, e vai, primeiro, o sal era utilizado no contexto de Jesus para conservar uma comida, para temperar, até hoje também é utilizado, né? Então, se a gente é sal e luz nesse mundo do qual Deus nos colocou, nós deveríamos então retardar um pouco o processo de putrefação que esse mundo se encontra. Tá claro? Então, a gente tem que perceber que, né, se a gente quer manter o nosso foco na vida cristã, se a gente quer manter a nossa fé em Jesus Cristo, e se a gente quer ter as nossas forças renovadas pela atuação do Espírito Santo, a gente tem que saber quem nós somos em Deus e quem é o Deus que nós acreditamos. Tá certo isso, queridos? Então, olha só, a gente vai ler um texto bíblico aqui, de um personagem que vivia num contexto, tá? No meu ponto de vista, pior do que o nosso. Nós vamos entender por quê. Tá? Porque hoje ainda você tem certos direitos que pode te resguardar de fazer certas coisas. No Antigo Oriente Próximo, que é o contexto do Antigo Testamento, né, você não tinha direitos. Né, você tinha que fazer e seguir aquilo que o rei falava. Tá? Então nós vamos ler um pouquinho o livro de Daniel e vamos ver como é que esse personagem viveu a fé num ambiente totalmente hostil à fé em Deus. Tá certo? Tá claro que até aqui, gente, tem algum... Pode falar aqui. O que é putrefação? Tá, beleza. Muito bom você colocar isso, né? Pensa o seguinte, o pecado, ele corrói, ele gera o quê? Ele gera um apodrecimento nas pessoas. Então, cada vez mais o mundo, o que eu estou chamando de mundo? As pessoas, né, e o sistema, ele vai cada vez mais se apodrecendo. Tá? E os cristãos deveriam ter o quê? Deveriam ser o papel de ser luz e sal para retardar um pouco esse processo de apodrecimento que as pessoas cada vez mais vão se encontrando nessa sociedade que é tão contrária aos valores do reino de Deus. Certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Esse apodrecimento que você fala é óbvio que não é físico, né? É um apodrecimento Não, é até bom falar isso. Não é um apodrecimento assim que o cara vai ficar com pereba, o braço dele vai The Walking Dead, não é não, tá? É um apodrecimento espiritual, gente. Tá? É aquilo que está lá em Romanos no capítulo 1, que o próprio Deus entrega às pessoas as suas próprias paixões. Tá? É um apodrecimento que cada vez mais as pessoas são hostis, né, aos princípios de Deus, à vontade de Deus, ao reino de Deus. Tá? Então é algo muito mais profundo e muito mais sério. Tá certo? É uma sociedade que a gente poderia chamar assim, uma sociedade que encarna o espírito do anticristo. O que seria isso que João fala na sua carta? Né? São aquelas pessoas que são contrárias à obra de Cristo. Então a gente vive nesses dias. Tá certo? Então olha só, gente. Vamos abrir lá em Daniel, no capítulo 6. Foi lá no início. Gente, Daniel está aí na Bíblia, tá? Está entre Gênesis e Apocalipse.
Entre eles e Judas. Vamos ler o capítulo 6 todo de Daniel. Eu não vou focar aqui nos detalhes do capítulo 6, vou pegar alguns versículos para a gente conversar aqui, porque o capítulo é até grande, tá certo? Então olha o que fala assim. Antes disso, vamos lá, irmãos. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento que o Senhor nos trouxeste aqui debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Abençoe a vida de todos aqui, Senhor. Que a Tua palavra confronte a minha vida, confronte a vida de todos que estão aqui nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, a aprendermos pela Tua palavra, a forma que o Senhor quer que nós venhamos ser nessa sociedade da qual o Senhor nos colocou a testemunhar o nome de Cristo, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos capacite cada vez mais a viver a fé em Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, olha só, irmãos, irmãos e irmãs. Tem que falar assim hoje nessa sociedade, porque se você falar só irmãos, é politicamente incorreto. Então, assim, dependendo do local que a gente prega, que a gente vai dar palestra, tem que falar irmãos e irmãs. Tá? É a sociedade da inclusão. Então, olha só, em alguns contextos você tem que falar outras palavras, você aí, que é mais ou menos. Mas olha só, então vamos ler Daniel capítulo 6, tá? Então, pareceu bem a Dário, tá? Dário é o rei, tá? O nome dele também é Ciro, depois eu vou explicar isso, tá? Então, pareceu também a Dário constituir sobre o reinado a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuraram a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabelecesse um decreto e faça firme e teste que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o texto e assine a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o texto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, e se apresentaram ao rei, e a respeito do intesto real lhe disseram: não assinastes um intesto que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não atire ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do intesto que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum intesto ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre.
Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca, dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Capítulo grande, um pouquinho extenso, mas é um capítulo que tem algo a nos ensinar, tá? Bom, primeiro, todo o livro de Daniel, ele passa dois ensinamentos que são fundamentais para a gente ter toda a compreensão do Deus que se revela para a nação de Israel e no Deus que se revela em Jesus Cristo. A primeira coisa que esse livro ele nos ensina, irmãos, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Tá? Deus ele tem um controle sobre todas as coisas. Tá? E é Ele que direciona a vida dos seus filhos. Tá certo? Vamos entender um pouco aqui o contexto de Daniel, para depois a gente tirar 3 lições que são básicas aqui, que esse capítulo nos ensina para as nossas vidas aqui hoje. Primeiramente, Daniel, tá, ele é levado cativo para a Babilônia. O que acontece? Tá? Não sei se alguém aqui sabe da história, mas se não sabe vai ficar sabendo, certo? A nação de Israel, ela teve o seu reino dividido depois da morte de Salomão. Tá? Então ficou o reino do norte, onde que tinha as 10 tribos mais ricas do território de Israel. A capital passou a ser chamada de Samaria, e esse reino ficou conhecido como Israel. E aí você teve o reino do sul, que era chamado de Judá, tá? E cuja capital era Jerusalém. Tá certo? O que acontece então? Deus, no decorrer da história, levantou 2 nações para corrigir os pecados que Israel tinha cometido contra ele. Que pecados que eram esses? Pecados da idolatria, pecados de Israel não ser instrumentos de Deus naquele mundo do qual Deus tinha chamado para que a nação fosse testemunha dele para as outras nações, enfim. Então Deus levanta uma primeira nação, que é chamada Assíria. Isso acontece em 721, 722, a Assíria vem e destrói o reino do norte. Depois, Deus levanta a Babilônia, que aí já é o contexto do livro de Daniel. Tá? A Babilônia surge como a grande potência em torno de 605 a.C. Então esses 6 primeiros capítulos aqui do livro de Daniel, né, eles a história que está sendo narrada aqui é do tempo de 605 a 539 a.C., quando, né, o Império Medo-Persa do seu rei Dário ou Ciro destrói a Babilônia e assume o poder. Está certo isso, irmãos? Então o que acontece então? O povo do reino do sul, de Jerusalém, é levado cativo para a Babilônia. E a Babilônia, queridos, era um território totalmente hostil
a fé em Deus? Primeiramente, as pessoas na Babilônia não acreditavam no Deus da qual, né, o Antigo Testamento falava. As pessoas acreditavam em vários deuses. Segundo contexto, quando aqueles judeus vão para a Babilônia, eles chegam em crise, eles têm a sua identidade, eles começam a ter crise de identidade. Por quê? Porque eles estão sem o templo, eles estão sem a terra, eles estão sem os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, Daniel está nesse contexto, tá? Num contexto totalmente hostil à fé em Deus, num contexto totalmente secular, totalmente pagão. O que é pagão? A adoração aos outros deuses que não seja o Deus cristão, né? Onde que as pessoas ali, né, seguiam princípios e valores que eram totalmente contrários à lei de Deus, tá certo? E Daniel foi fiel a Deus nesse contexto. Daniel, ele manteve a sua fé, ele manteve o seu foco e cada vez mais ele buscava renovar suas forças em Deus. Então, o contexto que Daniel estava, o contexto de trabalho, o contexto de vida, muitas vezes é o contexto que eu e você estamos de segunda a segunda. No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, né? Às vezes na nossa família, um ambiente hostil à fé em Jesus Cristo. Tá? E Daniel abriu mão da fé? Não. Tá? E aí que a gente vai ver o exemplo que Daniel traz para as nossas vidas. Tá certo? Então, essa história, queridos, ela nos ensina sobre um servo do Senhor, Daniel, que estava, né, num ambiente totalmente adverso à fé, né, em Deus, mas em que em nenhum momento ele titubeou, ele abandonou ou pensou em largar sua fé em Deus. Tá? Muitas vezes, quando a gente está num ambiente muito hostil, né, onde as pessoas te zombam, né, te acham careta demais porque você não faz aquilo que elas fazem, né, ridicularizam a sua fé, principalmente o jovem, ele tem muito isso, né, algumas pessoas mais velhas ainda têm mais respeito. Mas o jovem gosta de fazer piadinha, gosta de fazer zoação. Ah lá, ele não fuma, ah lá, ele não bebe e outras coisas, né? Ele não faz isso, não faz aquilo, ah lá, o cara é mal ultrapassado, né? E às vezes a gente sente isso e fica constrangido, uns até negociam, né? E aderem muitas vezes os valores que não são os valores de Deus. Muitas vezes alguns começam a beber demais, né? Começam a sair demais e não é que tem problema sair, mas o problema é você sair e fazer aquilo que não tem que fazer. Né? Por quê? Porque não dá conta da pressão. Tá certo? E olha só, queridos. Deus, não é pela minha força ou pela sua força que nós vamos dar conta de pressão nenhuma. Mas é pela graça e atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tá certo? Primeira coisa que esse texto aqui tem nos ensinar, tá? É que, pode parecer duro isso, mas é verdade, é que as pessoas irão conspirar contra a nossa vida pelo fato de eu e você termos fé em Deus. A partir da história de Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, o que a gente vê? Tá certo? A gente vê o quê? Daniel, ele tinha um destaque ali na corte, tá? Seja na Babilônia, com Nabucodonosor, Deus já orientava Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e aqui na corte do Império Medo-Persa, Daniel, ele era, né, um dos 3 principais homens abaixo do rei. O texto fala isso. E aí Daniel começou a se destacar nas suas funções. Tá? Não é por causa que ele era bom não, querido, era porque Deus agia na vida dele. Tá certo? E aí aquelas pessoas ali, o rei ele começou a estabelecer governadores em torno de 120, né, para supervisionar todo o império que ele tinha conquistado, todas as terras que eles tinham conquistado. E desses 120, Daniel coloca 3 homens, o rei coloca 3 homens que estariam abaixo dele, né, que eram os presidentes, né, que exerciam uma função mais importante do que esses 120 governadores. E aí Daniel é um desses 3 e ele começa a se destacar sobre todos. E aí o que acontece então que a história nos conta? Que esse pessoal então começou a conspirar contra a vida de Daniel. Tá? E esse pessoal foi lá no rei, né, falou, rei, vamos criar aqui um decreto
que durante o período de 30 dias, por que eles foram até o rei? Porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus, né, e mantinha os princípios de Deus. Então eles não poderiam pegar Daniel, né, na sua função, naquele trabalho do qual o rei tinha colocado ele a realizar, mas eles poderiam pegar Daniel nesse quesito que eles começaram a desenvolver, no quesito da adoração a Deus. E aí eles chegaram para o rei e falaram: ó rei, assina um decreto aí que durante 30 dias, qualquer pessoa que não adorar o Senhor, vai ser jogado na cova dos leões. Tá? Então olha só, queridos, uma coisa que a gente vê na Bíblia é que, né, nós vamos ter pessoas que vão conspirar contra a nossa vida. Não adianta, às vezes você está lá no seu trabalho e você realiza o seu trabalho super bem, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa correta, você é honesto, tá? Você se destaca em torno ali daquelas outras pessoas que estão ao redor de você por causa de Deus na sua vida, do Espírito Santo na sua vida, e a inveja, né, e a cobiça das outras pessoas vão começar a se levantar contra a sua vida. Tá? Nesse momento, queridos, não é o momento de você largar tudo e seguir os valores daquelas pessoas. Né? É o momento de você pôr o joelho no chão e pedir a intervenção de Deus, o socorro de Deus, o alívio de Deus. Tá certo isso? Então, Daniel aqui, tá? Ele é um ser humano igual eu e você somos. Ele era pecador, tá? Mas ele aqui, ele realizou, ele teve uma coisa que foi diferencial, que sempre os personagens da Bíblia, aqueles homens e mulheres que buscaram a ter um relacionamento de fato com Deus tiveram. Eles buscaram sempre a confiar em Deus. Tá certo? Então, vai ser sempre comum isso que eu quero falar para vocês. As pessoas vão conspirar contra a nossa vida. Mas elas não vão conspirar simplesmente contra a nossa vida. Elas vão conspirar porque nós seguimos a Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 5, que é o final ali daquilo que a gente chama do Sermão do Monte, e vamos ver a orientação que Jesus dá sobre essas questões. Mateus, o capítulo 5, no versículo 11. Depois a gente vai ler um outro texto aqui. Um momentinho, gente. Então, olha só. Aqui é a parte das bem-aventuranças. Olha o que Jesus fala. No verso 10, tá? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tá? Nenhum momento, queridos, a Bíblia fala que a nossa vida vai ser 100% de alegria. Aqui é o próprio Jesus que está falando. Em nenhum momento a Bíblia fala que vai ser fácil. Em nenhum momento a Bíblia fala que depois que você se converteu, todos os seus problemas foram solucionados. Pelo contrário, a gente vê que depois da conversão, muitos problemas começam a surgir. Tá? Muitos problemas começam a aparecer. E as pessoas simplesmente vão conspirar contra as nossas vidas pelo fato de nós termos fé em Deus. Aqui a gente pegou o exemplo de Daniel, mas aqui a gente pode pegar o próprio exemplo de Jesus e dos discípulos. Tá? E em nenhum momento também Jesus, quando ele vai fazer a sua oração sacerdotal, e a gente vai ler isso, ele pede para que Deus nos tire do mundo, mas ele pede para que Deus nos livre do mal. Certo? Então, nessa sociedade que é muito hostil à fé cristã, que era tão hostil também nos tempos de Daniel, você é chamado a confiar em Deus, você é chamado a perseverar na fé, você é chamado a não abrir mão dos seus valores, tá? Você é chamado a, acima de tudo, a dar um testemunho do Deus da qual você acredita. Por mais adversa que pode ser a situação, queridos. Tá? E não é fácil. Às vezes a gente vai tentar
ficar enfraquecido, às vezes a gente vai querer abandonar, às vezes a gente vai gritar, vai perder a paciência, vai pecar, tá? Isso é humano, tá? Isso é normal, mas o que a gente não pode deixar de fazer, buscar o alívio e o socorro de Deus nesses momentos onde as pessoas se levantam contra a nossa vida. E se não aconteceu isso ainda com você, eu falo isso, vai acontecer. Prepare-se. Esteja com cada vez mais buscando amadurecer a sua fé. Tá certo? Para completar isso aqui, vamos abrir lá em João, no capítulo 17. Olha só a oração que Jesus faz. E olha as orientações de Jesus. Olha só. Bom, o capítulo todo é a chamada oração sacerdotal. E aqui Jesus ele vai tendo uma relação, mostrando a relação do filho com o pai. E aqui ele traz certas orientações para a nossa vida. Então olha só. Vamos ler ele todo, porque eu sei que ele é grande, mas ele é muito bonito, tem um ensinamento muito profundo, eu acho que compensa aqui a gente dar uma lida. Tá? Então, olha só, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram os teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam verdadeiramente, conheceram verdadeiramente o conhecimento que sai de ti, e creram que tu me enviastes. E é por eles que eu rogo. Tá? Então aqui só um parênteses. Jesus não está rogando por todo mundo, não. Ele está rogando por aqueles que são os filhos deles. Aqui ele roga pela igreja. Tá? Ele roga por mim e por você. Tá certo? Olha aqui, ó, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Então presta atenção, irmãos. Jesus está falando aqui sobre os discípulos, tá? Os discípulos têm a palavra dele e por causa disso o mundo os ama? Não, o mundo os odeia. Tá? Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade e na tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Vamos ficar só por aqui. Então olha só, vocês estão vendo aqui a orientação de Jesus. Em nenhum momento Jesus ele vira para o Pai. O Evangelho de João é maravilhoso porque ele revela o Filho e o Pai. A gente só sabe do Pai porque o Novo Testamento revela quem é o Filho que fala do Pai. Isso é aquilo que a gente chama da comunidade de amor, que é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que é aquilo que a gente chama de Trindade. Então nessa oração aqui de Jesus, ele traz a orientação e fala: em nenhum momento, Pai, tira os meus discípulos do mundo, leva os meus discípulos para Jerusalém Celestial, para Júpiter, para Marte. Ele não fala isso. Ele fala o que? Olha, eles não são do mundo. Por que eu e você não somos do mundo? Porque não é os valores do mundo que orientam a minha e a sua vida.
São os valores do reino de Deus. E Daniel percebeu isso. Jesus vem e fala, olha, eu peço que os livre do mal. Por causa da minha palavra, eles serão odiados. Pegando o exemplo de Daniel, queridos, então Daniel, ele foi fiel a Deus, manteve ali a fé em Deus e por causa disso, ele foi hostilizado, ele foi perseguido. Tá certo? Então assim, seja fiel à palavra de Deus, por mais difícil que possa ser, por mais sinistro que possa ser isso na sua vida, tá? No ambiente de trabalho, na sua casa, onde você estuda, mas persevere naquilo que Deus tem dado para você. Tá certo? Amém? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Ô Fred, você fala a respeito aí dessa questão de que as pessoas vão nos perseguir e tal, mas eu vejo uma dificuldade muito no entendimento aí dos cristãos em geral, é que até algumas músicas, dizem que é evangélicas, né? Algumas músicas, elas colocam uma espécie de... É como se fosse uma disputa, e onde elas dizem que é o seguinte, a nossa perseguição, aquelas pessoas que nos perseguem, que nos invejam, que tem olho gordo, sei lá o que o pessoal fala aí, que Deus vai nos exaltar de uma certa forma e que as pessoas vão ver a gente lá em cima, em posição de destaque. Então assim, eu queria entender isso da perspectiva bíblica, que é a perspectiva que interessa, o que de fato isso tem a ver, até onde essa perseguição realmente é perseguição, a influência de Satanás nisso, entendeu? Não, que quando a Bíblia chama de perseguição, a gente está vendo aqui que a hostilidade que Daniel sofre é pelo fato deles adorar a Deus. E quando a Bíblia, não só Daniel, mas você tem, por exemplo, o profeta Isaías, que segundo a tradição ele é cerrado ao meio, as pessoas eram perseguidas porque elas denunciavam o pecado. Injustiça, miséria, corrupção. O modelo que a gente tem em grande parte das igrejas que se dizem evangélicas de perseguição é porque muitas vezes a mídia se levanta contra determinados pastores que estão acumulando muito dinheiro e aí quando a mídia vem e denuncia é perseguição. Não, tem que denunciar mesmo. Isso não é perseguição. A perseguição aqui que a Bíblia fala, a hostilidade que a Bíblia fala que eu e você vamos sofrer é por causa de seguirmos os princípios de Cristo, que é diferente. Então, por exemplo, eu já falei isso quando eu compartilhei lá com vocês, hoje a gente tem de 80 a 100 milhões de cristãos no mundo que são perseguidos. Por causa da fé em Cristo. A pessoa lá, a perseguição não é aquilo lá, o pastor estava com dinheiro na meia, na cueca, e aí acharam e prenderam o cara, e depois ele põe a igreja para orar, porque ele está sendo perseguido. Não, ele tem que ser preso mesmo, que é errado. O que ele fez isso não é perseguição. Perseguição é quando um profeta de Deus se levanta, e a gente teve casos assim nos Estados Unidos, o cara ir lá, e na época que estava muito comum propagandas de cigarro, parará, o cara foi nas fábricas de cigarro e denunciou tudo, falou que aquilo era contra Deus, parará, e os caras quiseram matar esse cara. Aí o cara está sendo perseguido por causa de um princípio do evangelho. Ou lá na Coreia do Norte, que os caras não negam a fé em Jesus Cristo e têm os filhos mortos, ou eles mesmos torturados e mortos. Isso é uma perseguição. Agora, em nenhum momento a Bíblia fala que somos nós que vamos triunfar sobre os nossos inimigos. A Bíblia fala que é Deus que vai triunfar sobre os nossos adversários. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm aquele desejo de vingança muito grande e querem mostrar a vitória sobre aqueles que oprimem. E a história da igreja não é assim. O texto bíblico ensina um outro viés. Jesus fala para a gente orar pelos nossos inimigos. A vitória provém de Deus. Tá certo? Então, é um outro modelo aqui. Tá? Porque esses caras muitas vezes são denunciados por causa do ênfase que eles dão no dinheiro, na corrupção, no atrelamento que eles têm com políticos corruptos, aí
Não, a gente está sendo perseguido. Não, tem que ser mesmo. Esses caras aí tem que ser mesmo. É mau testemunho para o Evangelho de Cristo. Tá certo? Engraçado, não sei se todo mundo tem essa experiência. Pode ser que perseguição, assim, né? Mas, às vezes, justamente aquela pessoa que bate muito diferente com você em questão por causa da sua fé em Cristo, é justamente aquela pessoa que você começa mais a amar e querer que ela seja salva. Isso é uma atitude cristã. Isso é uma atitude de uma pessoa que realmente nasceu de novo. Queridos, por mais que a gente não sofra uma hostilidade física, filosoficamente, de pensamento, você vai sofrer. Tá? Chega lá, igual eu falei, no ambiente de trabalho, as pessoas podem mas essa música é pai, né? Se fosse pelo menos uma outra banda aí, mas essa enfraqueceu aí, velho. Foi embora. É aquele ali, né? Não. É o C, né, que canta essa música. Então assim, por exemplo, as pessoas, às vezes, você está lá no seu ambiente de trabalho e o pessoal descobre que você é o crente. Isso é de lei, gente. Isso acontece. Alguns começam a te isolar. Alguns começam a querer fazer piadinha com você. Isso é uma forma de perseguição, tá, gente? Isso acontece muito. Tá? Aí quando você fala então que não bebe, que isso. Parece que você tem que beber para ser feliz. Né? Então assim, isso é o que? As pessoas, é o próprio coração do homem pecaminoso, caído, que é contra Deus. Romanos, no capítulo 1, fala isso. Tá certo, gente, isso aqui? Tá certo. Mas qual então deve ser a nossa atitude? A mesma atitude que Daniel teve. De não perder o foco, de não perder o alvo. Claro? A segunda lição que esse texto aqui nos dá é que nesses momentos de hostilidade, nesses momentos de adversidade, é os momentos que a gente tem para desenvolver a nossa espiritualidade. Quando Daniel, por que eu estou falando isso? Quando Daniel fica sabendo desse decreto, o que ele foi fazer? Ele foi fugir? Não. O verso 10, vamos ler aqui o verso 10. Olha o que o verso 10 fala. Tá? O verso 10 fala assim, ó. Bom, peraí, gente, um momentinho, só achar aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, Daniel, mesmo estando numa terra estranha, numa sociedade estranha, contrária a Deus, contrária aos valores de Deus, procurou desenvolver a sua espiritualidade, a sua fé em Deus. Ele orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. É claro? Então aqui, Daniel podia ter desesperado, Daniel podia ter, não Deus, que é isso que o Senhor está fazendo comigo aí? Podia ter dado linha, podia ter adorado o rei, podia ter seguido a uma divindade que era a principal divindade da Babilônia, que era Marduk, depois do Império Medo-Persa. Daniel não fez nada disso. Daniel foi lá e pôs o joelho no chão e durante 3 vezes ao longo do dia ele clamava a Deus. Claro, então essa tem que ser a nossa atitude, queridos. Não só a atitude nos momentos de adversidade, mas em toda a nossa vida. Se você quer de fato ser um cristão, um jovem, que vá para a sociedade, que influencie a sociedade com os valores da fé que a gente tem em Jesus Cristo, se você não se alimentar da leitura da Bíblia, da oração, da vida da igreja, da participação da ceia, das coisas que nós chamamos de disciplinas espirituais, que são essas que eu estou falando aqui, você de fato não vai conseguir ser testemunho de Deus em lugar nenhum. Se você não se alimentar da palavra de Deus, tá? Se você não participar da vida da igreja, se você não buscar orar,
quando chegar a primeira adversidade, você vai pular fora. Porque você não vai ter referência nenhuma de experiência de fé em Deus para se apegar. Tá? Daniel aqui, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual que era o Deus que ele estava servindo. Ele sabia que a identidade dele, quem constituiu, era Deus. E a primeira coisa, queridos, que quando a gente está nesses momentos de adversidades, que muitas vezes não são levantados por Satanás, mas algumas vezes podem ser, né? Esses momentos, a primeira coisa que quando acontece, eles querem confundir é a nossa identidade. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Satanás, a primeira coisa que Jesus fala, que o Satanás vira para Jesus e fala, olha, se és filho de Deus, né, pula daqui e parará os teus anos. Satanás queria confundir a identidade de Jesus. Tá? Esses momentos aqui, são os momentos onde se a gente não saber quem nós somos em Deus, nós vamos nos perder. E como é que você sabe quem você é em Deus? Tá? Lendo a Bíblia, orando, estabelecendo um relacionamento com Ele, com os irmãos. Não tem outra forma. É essa forma. Como é que você quer falar de Deus para o mundo se você não conhece a Bíblia? Se você não sabe como é que é os elementos básicos da fé cristã? Olha aí, João. Se você não sabe o mínimo de interpretação em português de um texto bíblico. Deus pode usar, querido? Pode usar sim. Tá? Mas Deus vai te usar muito mais se você procurar a dar espaço cada vez mais para o Espírito Santo atuar na sua vida. Tá certo? Então olha só, muitos jovens, jovens cristãos, né, eles são engolidos pelo mundo, pelo esse sistema que é contrário à fé cristã, pelo fato de não se alimentarem das coisas de Deus. Que coisas são essas? Mais uma vez eu falo, a leitura diária das Escrituras, o momento de oração, o momento de participação no culto, na pregação da palavra, de participação da ceia. A gente não participa da ceia simplesmente em memória, mas porque a gente acredita que aquele momento ali é tão especial que Cristo faz presente e Ele transmite uma graça especial para a nossa vida, para fortalecer a nossa fé. Amém, Jesus. Tá certo? São essas coisas que você vai se alimentar. E são essas coisas que vão te dar sustento para segunda você viver nesse mundo que Deus nos colocou, e nos chamou a sermos sal e luz dele, que é tão hostil a ele. Tá certo, queridos? Então assim, se você não tem esse hábito de orar, desenvolva esse hábito. Se você não tem esse hábito de ler a Bíblia, desenvolva isso. Tá? Se você é aquele irmão que vai uma vez no culto e falta 3, no mês, faço não, queridos. Não faço não. O culto é o momento onde que Deus reúne a sua igreja, os eleitos, para derramar uma graça especial sobre a vida daqueles que participam ali da ministração das Escrituras. Então busque se encher das coisas de Deus, desenvolva a sua fé, é isso que o apóstolo Paulo fala, desenvolva a sua espiritualidade. E a gente não desenvolve a nossa espiritualidade querendo algo em troca de Deus. A gente desenvolve a nossa fé e a nossa espiritualidade por causa daquilo que Deus fez por nós na cruz. Tá certo? Então procure saber então a vontade de Deus para a sua vida. Tá? E Daniel aqui, queridos, em nenhum momento, nesse texto aqui, nessa história aqui, tá? Ele titubeou, ele vacilou. Nessa história aqui, a gente pode pegar, Daniel é um ser humano, em outras histórias, ele pode ter vacilado? Pode, mas nessa aqui, ele não vacilou, porque ele sabia em quem ele confiava, ele sabia quem ele era, ele sabia aquilo que ele queria. Tá? Ele manteve a fé, ele manteve o foco dele ali. Tá? Num ambiente completamente contrário ao ambiente da fé. Tá certo, queridos? Então, assim, é importante a gente perceber isso. E o livro de Daniel, irmãos, ele vai... Daniel é o primeiro apocalipse que nós temos na Bíblia. Não é aquele que está lá no final do Novo Testamento, mas a partir do capítulo 7 de Daniel, já é aquilo que a gente chama de literatura apocalíptica.
a gente vai ver que o livro, ele tem todo um princípio de falar, primeiro que eu falei para vocês, que Deus é soberano sobre tudo, né? E que Deus é aquele que traz a esperança para o seu povo que padece de esperança, para o seu povo que está sofrendo. Os judeus, quando liam o livro de Daniel no momento de perseguição, né, no contexto ali, depois que Daniel morre, enfim, eles acreditavam que, né, que Deus se fazia presente naquele sofrimento que eles estavam passando. O livro de Daniel traz esse ensinamento. Tá? Deus se faz presente nos momentos mais adversos que sua vida possa passar, queridos. Você às vezes não está vendo isso, mas Deus está presente. E às vezes, Deus usa esses momentos adversos, esses momentos de sofrimento, como um ato pedagógico dele, para cada vez mais trabalhar o nosso caráter e trabalhar a nossa fé. Tá? Quando a gente vai ver a confissão de Jesus que Pedro faz, tá? Muitas vezes é no mundo que Deus nos chama de fato a confessar o nome de Jesus Cristo. Quando a gente vai ver lá, tá? Jesus estava subindo para Jerusalém, e em um determinado momento ali na estrada, ali na cidade de Cesareia de Filipe, que era uma cidade também totalmente contrária à fé, no sentido assim, as pessoas ali acreditavam em diversos deuses, enfim, era uma bagunça. Jesus pergunta para os discípulos, tá, eles estão falando aí a respeito de mim, mas para vocês, quem eu sou? Aí Pedro vem e fala, tu és o quê? Filho de Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, foi no mundo, não foi dentro da igreja que Jesus chamou os discípulos e perguntou. Foi no mundo, foi na vida. Com Daniel aqui é a mesma coisa. Daniel não estava na sinagoga lá, que era, no contexto aqui, não tinha mais tempo, era a sinagoga onde o pessoal estudava a lei e adorava a Deus. Ele estava na corte. Ele foi... ele recebeu uma adversidade no ambiente de trabalho dele. Tá? E muitas vezes, queridos, se não a pessoa que é contrária a você, no sentido de fé, que vai fazer você passar por um momento de aflição, tá? Outras vezes pode ser o próprio Deus, para peneirar a sua vida, para amadurecer a sua fé. Certo? É só a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo e ele fala isso. Claro, queridos. Então assim, se encham cada vez mais das coisas de Deus. É isso que vai ser um alimento para vocês, não se perderem, não vacilarem. Se vacilar, pede perdão para Deus. A gente tem um advogado diante do Pai. Mas são essas coisas que vão ser o seu norte para o dia a dia. Ninguém pode arrancar isso, a experiência que você teve com Jesus. Ninguém vai tirar isso de você. Amém, Jesus. Só que a gente não fica só nisso. A gente se alimenta cada vez mais das coisas de Deus. É isso que a Bíblia fala de amadurecimento da vida cristã, da fé cristã. Então busquem isso. Tá? Busca ter esse exemplo aqui de Daniel, de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. De joelhos. Quando a Bíblia fala que uma pessoa está orando de joelhos, ela traz a compreensão que aquela pessoa está se quebrantando, está se humilhando diante de Deus. E a oração, ela representa o quê? A dependência que você tem para com Deus. A gente não ora para mudar o plano de Deus. A oração, quando a gente está orando, é para mudar a nossa vida.